Saudações, terráqueas e terráqueos desse universo infinito. Boas-vindas a mais um episódio do Café com os Arcanos. Eu sou a Isa Nui, taróloga, professora de tarô, e vou hoje, nesse episódio, te ajudar a saber qual a tiragem certa na hora do atendimento. Pode ser um atendimento para você também, tá? Você está com algum conflito, não sabe direito que tiragem usar, que método, como organizar, como configurar ali a sua mesa com as cartas. Então, esse é o episódio que vai te dar uma luz nessa sua confusão. Esse, na verdade, foi um tema que vocês pediram e eu atendi a esse pedido e vou trazer aqui agora várias dicas para vocês. Então, vamos comigo. As pessoas, elas começam a estudar o tarô com o objetivo de autoconhecimento e também, claro, obter renda extra. Aí a pessoa pensa, poxa, além de eu conseguir ganhar dinheiro com o tarô, eu vou também não precisar mais me consultar com outros profissionais, porque eu mesmo vou fazer as minhas próprias leituras. E aí a pessoa, ela acha que, assim, realmente ela ganhou na loteria. Mas é aquela história, né? Eu conto ou vocês contam? Mal sabe a pessoa que fazer leitura para si não é das tarefas mais fáceis. Então, vamos entender por que que é difícil ou por que que tem lá seus desafios nas autoconsultas. A gente tem que entender que existe uma dinâmica, que é uma tríade, imagina aí um triângulo, cada quina desse triângulo representa o processo do atendimento. Para completar essa tríade, nós temos que necessariamente ter a taróloga, né, o profissional intérprete do tarô, o consulente e a leitura, as cartas, o jogo em si. Quando você faz uma autoconsulta, você acabou de se tornar as duas partes do tripé. Então, você é a taróloga e a consulente. Percebe que aí ficou um pouco desequilibrada essa equação? É por isso que acontece essa dificuldade. E o que é que também influencia nessa nossa falta de vocabulário para fazer uma autoleitura? É porque a gente tem uma mania de quando fazemos consultas para nós, a gente não costuma desenvolver o raciocínio da interpretação. Então, a gente olha para a carta, vamos supor aqui a imperatriz, a gente fica olhando para a carta, a gente sabe o que ela representa dentro do contexto, né, do que a gente perguntou, mas a gente não desenvolve aquela fala, que é a grande magia que acontece quando estamos atendendo alguém. Porque quando a gente começa a falar com o nosso consulente, existe uma destrava na nossa intuição quando a gente se dispõe a falar. Entramos num fluxo, que é o que eu chamo da excelência. É quando você começa a fluir numa dança mágica com os arcanos e você vai simplesmente sabendo o que falar. Só que quando você faz uma autoconsulta, geralmente você não dá a permissão, você nem se coloca diante de um contexto em que você se permite falar o que você está vendo na carta. Você só pensa. Você, imperatriz. Tudo bem. Só que você não desenvolveu o raciocínio, daqui a pouco você começa a abrir margem para as dúvidas. Então, peraí, a imperatriz está dizendo que eu devo fazer ou que eu devo não fazer? Aí você começa a se questionar até mesmo sobre o que você sabe. E é muito comum no grupo de alunos, eu observo lá as mensagens, aí eles dizem assim: gente, eu buguei. Fui fazer uma leitura para mim, parece que eu não sei nada. E é incrível, quando eu estou atendendo alguém, simplesmente a coisa flui, mas quando é para mim, eu fico travada. Então, o primeiro passo para você destravar nas suas autoconsultas é você dar uma de, entre aspas, doida, e falar em voz alta, desenvolver o seu raciocínio. Se você não fizer isso, você vai ficar no plano mental e a sua intuição não vai aflorar. A intuição, ela precisa de um botãozinho que você aperta, que é na hora que você desenvolve o raciocínio. É como se você precisasse entrar por uma porta. E quando você só abre e não pronuncia ou escreve a respeito daquela combinação, você só fica olhando
assim no umbral da porta, mas você não atravessa ela. Então a consulta ela fica capenga, você fica com a sensação de que está faltando algo. E o que é que está faltando? É você dar os passos e caminhar. Eu espero que vocês estejam compreendendo que, na prática, vocês vão ter que formular muito bem as perguntas para vocês, criar tiragens específicas para não abrir margem para essas dúvidas, e vocês vão ter que desenvolver uma forma de registro. Isa, dá preguiça, eu vou ficar gravando áudio para mim mesma para poder desenvolver o meu raciocínio? Essa é uma possibilidade, tá? Se você ficar com preguiça, você pode anotar algumas coisas, tirar uma foto e falar com alguém sobre a sua leitura. De algum modo, você precisa dar margem para que isso se desenvolva. Quando você já tem um pouquinho mais de experiência, que eu, no caso, assim, vou falar o que é que eu faço, porque eu falo muito para quem é iniciante, mas eu sei também que para pessoas mais avançadas, pode acontecer de você não sentir uma necessidade de simplesmente gravar um áudio ou falar com alguém ou escrever, tá? Então, o que é que eu faço? Eu tiro foto da leitura e anoto o que que aquela combinação está representando. E eu acabo fazendo tiragens muito longas para mim mesma, num diálogo com o meu deck. Então é isso que eu gostaria de ensinar aqui para vocês. Isso pode parecer um tanto inesperado, tá? Isso que eu vou falar. Mas a verdade é que, às vezes, para uma coisa extremamente simples, quando é para nós, a gente às vezes vai ter que fazer uma leitura mais longa mesmo. E aí eu vou falar um estudo de caso meu para uma viagem que um tempo atrás eu estava pensando em fazer. E aí o que que acontece? Se fosse para uma consulente, eu poderia simplesmente ter feito um peladã, eu poderia ter feito uma cruz celta se ela tivesse num outro momento, eu poderia fazer o passado, presente e futuro para saber ali como é que se desenvolve uma viagem, pedir um conselho para ela, isso para mim não teria a menor dificuldade. Mas para mim, como eu estava realmente querendo fazer uma interpretação muito apurada, eu fiz uma série de posições, porque para cada posição eu sabia que eu tinha um limite de interpretação. Então, não faça perguntas tão amplas que abram margem para você ficar divagando. Eu primeiro perguntei a fotografia da viagem, eu perguntei como era o meu estado de espírito para fazer essa viagem, porque uma coisa é a viagem em si, outra coisa é a Isa dentro desse contexto dessa viagem. Então, assim, eu já tenho ali dois cenários. Outra coisa que eu coloquei, o que que de pior pode acontecer nessa viagem? O que de melhor pode acontecer? Como eu devo me comportar? Como ter o melhor momento nessa viagem? Foram várias situações, porque como era um contexto totalmente novo para mim, eu precisei delinear todos os desafios que poderiam acontecer comigo. Então, eu fiz uma tiragem que eu acho que deu ao todo umas 10 posições, porque quando você vai delimitando qual é a advertência que o tarot quer me dar para essa viagem, qual é o desafio que eu vou enfrentar, tudo isso você vai delimitando o arco interpretativo. E aí você vai evitando alguns erros que são comuns na autoconsulta. Se fosse algo mais complexo, algo que envolvesse assim uma mudança muito grande na minha vida, eu provavelmente não teria feito para mim. Nesse caso, quando eu tenho uma questão emocional muito intensa envolvida, eu acabo optando por pedir para alguém. Então, eu tenho algumas tarólogas que eu me consulto, às vezes eu falo com algumas alunas, peço para elas fazerem uma tiragem, e aí tá tudo certo, e eu sinto que eu fico mais neutra, nesse caso. Então, assim, essa é a minha sugestão. Se for algo mais simples, algo que você consiga fazer, faça. Se não, não tem o menor problema você consultar alguém, tá? E aí você faz uma troca com a pessoa e tá tudo certo. Agora, quero falar de um outro cenário para vocês, que também é extremamente comum, que é quando a gente tem medo de saber a resposta. Então, assim, você começou a se envolver num relacionamento afetivo, você tá amando aquela pessoa, você está muito feliz e você não está afim de se defrontar de repente com uma advertência do tarot te dizendo que não vale a pena você investir naquela relação, porque você quer viver e tá tudo bem, tá? Eu sou super a favor de você não ser dependente do oráculo. Não seja uma pessoa que para dar um passo você pergunta pro tarot, porque ele é para ser o nosso amigo, tá? A gente não tem que ter uma dependência dele.
E aí, quando você tem medo de fazer uma pergunta para o tarô, a minha sugestão é que você realmente não faça, porém, peça um conselho. Então, assim, tarô, eu não quero saber a advertência sobre essa relação, não vou pedir fotografia desse crush, não vou pedir o futuro, eu quero viver o hoje, eu quero viver de forma plena. Porém, quero saber qual é a melhor forma de eu me relacionar com essa pessoa. Aí sim, você tira essa carta. Ela não vai afetar a sua percepção do relacionamento, ela só vai te dar um toque para que você consiga fazer o que o tarot está aconselhando sem ter uma previsão do futuro, mas sim uma orientação para a sua dinâmica ali no relacionamento, tá? Então, essa também é uma outra dica que acredito que vai fazer a diferença na vida de vocês. Pode acontecer de chegarem alguns consulentes com medo também, mas você pode sentir que não vai ser benéfico investigar algumas questões, mas o conselho, ele sempre vai estar em alta no tarô. Ele nunca vai deixar de ser uma possibilidade no atendimento. Na verdade, assim, um atendimento sem um conselho do tarô, ele está incompleto, tá? A pessoa ela tem que sair com uma direção. Ela sempre tem que sair com um caminho a seguir, porque senão ela tá tão perdida quanto ela chegou, né? Isa, o que é que eu faço quando eu estou diante do meu consulente e ele simplesmente não pergunta nada? Existem várias possibilidades, eu vou dar aqui algumas sugestões, tá? É uma pessoa que, se tiver passando um processo existencialista, um processo de questionamento da própria vida, da profissão, enfim, da espiritualidade, uma pessoa que está meio assim, perdida, pode ser que ela nem saiba realmente o que perguntar. Então, você vai ter que fazer um jogo mais geral. Então, quais são as sugestões de tiragens mais gerais que você pode fazer? A principal, que eu realmente sempre recorro a ela, é a cruz celta. É uma tiragem que vai mostrar qual é o momento que a pessoa está vivendo, qual é o desafio dela, são 10 posições. Aí você tem qual é a influência da consciência dela. Como assim a consciência? É aquilo que ela precisa acionar naquele momento. E no inconsciente a gente tem as influências que ela não sabe, mas que estão afetando o momento dela. Nós temos também um pouquinho do passado, um passado recente, nós temos ali uma previsão de até 6 meses de futuro, do que vai se manifestar. A gente também vai mostrar para a pessoa como ela é no tarô, né, quem ela é naquele momento, como as pessoas a enxergam, e aí é bem interessante isso para o autoconhecimento. Também você vai obter um conselho e a síntese. Então, a Cruz Celta, ela é muito completa. Tem tudo. Você pode fazer uma tiragem inteira, o seu atendimento completinho com a Cruz Celta e a pessoa vai sair maravilhada. Dá tempo de você desenvolver cada tiragem, cada combinação ali. No final, você pode encerrar fazendo a consulta a um oráculo diferente para poder dar aquele gostinho de quando a síntese também não é tão boa, né? Aí você tira uma carta para trazer mais esperança e também mostrar para ela que você tem outras ferramentas. Caso você queira fazer, por exemplo, uma tiragem como a Cruz Celta, mas ela tem uma outra questão, assim, externa que ela gostaria de avaliar, faz uma rapidinha ali de passado, presente e futuro e também um conselho. Isa, a pessoa ela está no processo profissional que ela está meio confusa. O passado, presente e futuro também dá certo, tá? Que é uma tiragem que você acrescenta também o conselho. Como que eu interpreto melhor essa tiragem que eu carinhosamente apelidei de PPF, né? Passado, presente e futuro. Você tem que avaliar sempre pensando que é um passado recente, que é como as coisas estavam, o presente é como as coisas estão e o futuro é como as coisas vão ficar. E diante disso, eu consigo saber se a pessoa no presente ela está com as atitudes corretas para que ela consiga no futuro alcançar aquele resultado. Quando o futuro não é tão bom, então ela tem a possibilidade de mudar o presente para que daqui a um tempinho ela faça de novo essa consulta e o resultado já seja outro. E o mais importante, você acrescentando o conselho vai fazer com que a pessoa consiga ter uma conduta dali para frente, porque ela precisa ter essa direção, como eu mencionei, né? Quando a pessoa está vivendo um romance e ela, seja no casamento, seja um relacionamento novo,
O ideal é que você faça uma tiragem de amor. E uma tiragem de amor pode sim ser o Templo de Afrodite clássico, pode ser uma tiragem que você adapte para a pessoa. Você pode fazer uma cruz celta temática, uma cruz celta que você vai ler toda no plano sentimental. Então você vai ver o momento atual, né, da relação, o desafio da relação, o passado, o futuro. Tudo isso você pode fazer dentro da cruz celta, tá? Você faz temática, assim como também para o trabalho você pode fazer. Não é o mais comum, mas fica essa possibilidade. Eu acabei adaptando o Templo de Afrodite para não ter a dimensão sexual, que é uma coisa que eu não gosto de avaliar nos consulentes que eu atendo. A não ser que sejam consulentes que façam questão, tá? Geralmente os meus não fazem. Então, ao invés de colocar a dimensão sexual, você pode tirar essa posição e colocar a atitude da pessoa, ou simplesmente colocar a fotografia da relação e no final também conselho para a consulente. Sempre o conselho é para ela. Outro tipo de tiragem que vocês podem fazer é a mandala. A mandala astrológica também é muito útil para quando a pessoa não tem perguntas, quando ela simplesmente quer saber em que fase da vida ela se encontra e ela gostaria de ter uma orientação geral. A Mandala, ela faz uma análise 360 da vida da consulente. Você vai ver cada casa, né? A casa da comunicação, a casa dos relacionamentos, profissional, família, você vai ver espiritualidade. Então, é uma tiragem super completa. E o ideal, porque a pessoa fica com o registro, é legal você fazer por escrito, tá? Fazer em PDF. Tem gente que faz ali no ao vivo, só que se não estiver sendo gravado, eu acredito que a pessoa vai embora com quase nada do que você falou. Ela vai lembrar de uma ou duas coisas e o resto ela esquece. Por isso que é legal você fazer por escrito, porque o registro serve para a pessoa se consultar e ter ali aquela orientação. E aí eu quero dar uma dica também para quando vem situações sobre gestação. Quero saber se eu vou engravidar, sou uma tentante, quero saber se vai dar certo a fertilização que eu fiz. Então tem uma tiragem que é a bico da cegonha, que você pode fazer com as seguintes posições, tá? Primeiramente, você vai avaliar no plano mental como a consulente está em relação a engravidar. Por exemplo, ela deseja engravidar de verdade? Isso é muito importante para o autoconhecimento. Às vezes ela pode dizer que quer, e o tarô mostrar que no fundo ela está com medo, no fundo ela tem dúvida, talvez ela pense que ainda não é o momento, o tarô vai acabar mostrando isso. Você também vai ver o plano mental do companheiro, né, ou companheira dela. Se essa pessoa que está com ela também deseja, né, a paternidade. Então, você vai também ler no plano mental. Outra coisa que você vai incluir nessa leitura sobre gravidez é se o casal está preparado. E aí você vai fazer uma análise do plano material. Se você conhece o tarô, sabe que cada arcano se manifesta num plano, então você vai saber que a leitura do plano material, as cartas que são positivas nessa área vão indicar que o casal está assim preparado. Também você vai colocar sobre a realização da gravidez no prazo que a sua consulente deseja. Então ela falou assim: ah, Isa, eu quero engravidar em até 3 meses. E aí você vai ver aquela previsão direta, né? Sim ou não, se ela vai engravidar em até 3 meses. Você pode usar o método sim ou não nessa posição. E no final das contas, você coloca as duas últimas posições. Uma para a realização geral da gravidez, se vai acontecer, talvez não no tempo que ela quer, mas se vai acontecer. E o conselho, tá? O que o tarot está dizendo para ela fazer diante desse cenário da gestação? É uma outra questão ali que você pode incluir. Tá joia? Então, essa é uma tiragem complexa. Se você achar que não vai lembrar as posições, então você pode deixar anotado num papelzinho na sua mesa e quando você for fazer a tiragem, você olha, tá? Não tem problema algum você fazer isso, tá? Isso não indica que você não é boa, tá? Isso só indica que você está mais preocupada em fazer uma boa interpretação do que decorar as posições da tiragem. E além disso, tem algumas tiragens que são fáceis de você lembrar, porque você para pensar no casal, né? E pensa, poxa, ela quer mesmo, ele quer mesmo, eles estão preparados. Você vai construindo uma narrativa na sua mente e daqui a pouco você já aprendeu a tiragem sem precisar decorar, por questão assim de dedução mesmo. No começo, tudo bem você anotar. E quanto mais você vai fazendo essas tiragens, mais fáceis elas vão ficando de você fazê-las novamente. E aí tem uma coisa que eu queria que vocês entendessem, que
para a gente ser bem-sucedido no tarô, é muito normal que a gente acabe se especializando em alguns tipos de tiragens. Se você se especializa, por exemplo, em leitura sobre gestação, é algo tão nichado, é tão específico, que não tem como alguma pessoa que está querendo saber a respeito de gravidez não pense em você. Assim como, se você quisesse um especialista em olhos, você não iria para um clínico geral, você iria para um oftalmologista, concorda? Então, ser específico, se você tem o interesse em si, especializar nisso, talvez porque a sua própria história de vida combine com esse tipo de tiragem, investe nisso, tá? Isa, quero ser um pouco mais geral, quero ser mais de autoconhecimento, então tudo isso você vai deixando claro no seu perfil, faça isso para você ficar conhecida. É importante que você lembre que trabalhar com tarô é ser uma trabalhadora autônoma, uma empreendedora, e você tem que promover o seu trabalho. Agora vamos falar de uma outra tiragem também que eu anotei aqui, que é muito interessante para quando a pessoa não tem perguntas, mas ela gostaria de ter uma geral sobre cada área, ao vivo ali com você, e é uma tiragem muito mais fácil de você realizar do que a mandala, tá? Que é a tiragem de planos da vida. Como assim planos da vida? É basicamente você ler o plano material, o mental, o emocional, o espiritual e o conselho. Ou seja, você vai pegar essas 5 posições, vai tirar ali uma cartas combinadas para cada posição e vai fazer uma leitura de um mês. Um mês é o que a pessoa precisa saber para depois ela voltar e fazer para o próximo mês. O tarô ele é muito bom para tempos mais curtos, tá? Se você começa a colocar prazos de anos, eu já não garanto uma eficácia tão grande. Agora, quando você faz algo bem focado, gente, é fascinante. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou assim, Isa, eu já faço terapia, eu já sou uma pessoa que estou encaminhada na vida, mas, de certa forma, eu sinto que eu queria uma orientação para cada área, porque algo muito geral, eu já acho que eu já entendo, eu estou no meu momento, eu estou na minha evolução, mas eu queria uma coisa bem específica. E aí eu falei, nossa, é óbvio que a tiragem de planos da vida vai ser indicada para ela. E aí foi muito curioso, porque ela estava numa fase muito boa profissionalmente, e ali na parte do plano material a gente viu isso com todos os elementos, mas quando a gente chegou no afetivo, ela não estava dando muita bola para a parte do amor. Ela falou: eu tenho vivido algumas relações casuais, não sei o quê. Então, assim, na parte afetiva, a gente viu uma total divergência entre o plano material e o sentimental. Que se eu tivesse feito uma tiragem muito generalista, talvez eu não tivesse conseguido perceber que, na verdade, nós somos seres integrais, joia, e aí uma tiragem geral, ela vai ser uma média de como está a sua vida, mas se eu faço uma coisa bem específica, eu tenho o detalhamento da vida. Então, eu posso estar excelente no material e posso estar muito mal na parte emocional, ou até mesmo na espiritual. Então, é bem interessante você fazer a Planos da Vida. É muito completa e é muito fácil. Então, você aprendendo como os arcanos se manifestam em cada plano, é só você ler o plano específico de cada um, tá? E aí a dúvida que fica sempre com muitos alunos é como eu interpreto o plano mental? O plano mental ele tem 2 grandes manifestações, tá? Uma que é a verbalização, né, de como a pessoa ela se manifesta, como ela se comunica, e a outra é o que que a pessoa pensa, é como ela se comporta a nível mental, é o pensamento dela, é a qualidade dos pensamentos. Então você consegue ter essa fotografia e consegue saber se essa pessoa está precisando cuidar mais da saúde mental, se ela está bem, se ela está serena, se ela está preocupada. Então é assim que você faz a leitura do plano mental. E aí, como eu prometi para vocês, algumas perguntinhas que são muito interessantes e que valem a pena você incluir nos seus atendimentos. Então, assim, você não sabe muito bem qual tiragem fazer, então você pode incluir dentro do cenário ali que a pessoa te trouxe. Como se desenvolve essa situação? Essa é uma pergunta muito boa, e se você parar para pensar, ela é um recorte do jogo Peladã, tá? Que é a posição 3, que é como se desenvolve a situação, que são as posições que eu mais gosto de interpretar. Então, você pode destrinchar o Peladã e colocar essas 3 posições, como se desenvolve, qual é o resultado e o que de fato a pessoa enxerga
sobre aquela situação. Você pode colocar também a pergunta: o que de melhor pode acontecer se a minha consulente fizer isso que ela está querendo? Qual é o pior cenário possível para essa decisão que ela está querendo tomar? São perguntas-chave que fazem sentido de você incluir no seu atendimento. Uma outra coisa que você pode fazer é quando o seu consulente ele está assim numa fase em que ele gostaria de ter um raio-x do seu momento de uma maneira bem rápida. Às vezes a cruz celta pode ser demorada, pode ser que você faça a cruz celta no atendimento de 1 hora, mas você possa ter um formato de atendimento de 30 minutos, e aí você pode fazer as seguintes perguntas: em que energia está o meu consulente? Aí você vai ver ali, veio o mago. Nossa, você está num momento muito bom, os caminhos estão abertos, você está numa fase de criatividade, de fluidez, as coisas estão ali se desenvolvendo bem para você. Aí você pode, inclusive, falar sobre os lados sombras, né, do mago. Só toma um pouco cuidado para você não ser muito fogo de palha, cuidado para você não ser aquela pessoa que só tem o ânimo de começar e nunca tem o ânimo de ir até o fim, mas você está num momento muito favorável. Tá? Aí a outra pergunta né? A primeira é em que energia meu consulente se encontra. Você pode pedir para o tarô mostrar qual é o tema da vida da pessoa naquele momento, para aquele mês. Qual é o tema? Qual é a mensagem principal do tarô para aquele mês? Então você pode tirar ali uma combinação e fazer uma abstração sobre o resultado. É bem interessante isso. Não é uma coisa que eu costumo falar, mas assim, é interessante você parar para pensar qual é o tema da minha vida para esse mês. Pode ser que o tema da minha vida seja, sei lá, se vocês são estudantes, ser como o eremita. Nesse mês eu preciso ser o próprio eremita. A minha vibe agora é ser uma estudante exemplar, por exemplo. Outra coisa que você pode também incluir nessa análise aí rápida é qual é o desafio, né, para o meu consulente, qual é o desafio que ele precisa vencer. Lembra que eu já falei que desafio é o que está faltando na vida da pessoa? Então, a carta que se manifesta no resultado é justamente a carta que indica o que a pessoa não está conseguindo ser. Digamos que seja o arcano morte, como desafio. Então, essa pessoa não está conseguindo encerrar os ciclos, ela está ali presa a algo, ela não está conseguindo mudar, não está conseguindo fazer o que precisa ser feito. E aí a vida dela não está avançando, né? Ela precisa se tornar como o arcano morte e encerrar alguns processos que estão em andamento e que já está na hora de colocar um ponto final. E se a pessoa trouxer uma situação que está difícil, você pode pedir para o tarô mostrar o espelho daquela situação. Às vezes, o nosso consulente, ele tem uma mania de ser dramático e de contar para a gente de um jeito que parece assim que a pessoa é uma vítima, né? Aí você não cai na narrativa do seu consulente, tá? Você confia no tarô. Então, assim, se você fez a preparação adequada e o consulente também já acalmou a ansiedade, pede para o tarô mostrar o espelho de como está a história que ele está te contando. Então, assim, porque eu estou sofrendo perseguição no trabalho. Será? Vamos conferir aqui? Aí você vai lá e pede para o tarô mostrar como está o espelhamento da situação da pessoa no trabalho dela. E aí você vai confirmar se existe um ambiente tóxico ou não. Faça com cartas combinadas. Outra coisa muito legal para você também finalizar um atendimento é você pedir para o tarô mostrar como o seu consulente pode viver aquele período, digamos que seja de um mês, de forma mais plena. Tarô, mostre como o meu consulente pode ter mais plenitude. E aí o tarô vai mostrar com as cartas os elementos que você precisa dizer, você tem que desenvolver isso aqui, você tem que desenvolver essa liderança do imperador, você tem que desenvolver a capacidade de se aventurar, de ser mais ousado como louco. Então você vai falando exatamente essas questões que vão fazer o seu consulente alcançar essa plenitude, tá? O que o meu consulente não deve fazer? Essa também é uma pergunta muito chave para vocês colocarem nas suas consultas. Então, assim, se o consulente está reclamando do trabalho, o que você faz? Você fez lá o espelhamento para saber se o que ele está trazendo procede mesmo, né? Você está sendo dramático. E aí depois, além de você pedir um conselho, você vai pedir um desaconselhamento. Olha, o tarô
te desaconselha a agir assim. Ou seja, digamos que o tarô mostre enamorados, tá? Como a carta indicando o que você não deve fazer. O que é que os enamorados fazem? É o arcano do networking, né? Das relações. É aquele que gosta de conversar, que gosta de interagir, é muito sociável, mas se o tarot está dizendo para o seu consulente não ser como os enamorados, então ele tem que ser o oposto disso. Então você vai ler a carta dizendo como ela é e depois dizer, tá vendo, ó, tudo isso aqui que essa carta significa é o que o tarot está dizendo para você não fazer. Aí a pessoa, vixe, mas eu sou assim. Pois é, você é legal com todo mundo, né? Você quer agradar a gregos e troianos, mas no fundo você está desagradando a principal pessoa que importa nessa história, que é você mesmo. Então, assim, vamos parar de querer ser a legalzona do rolê. Foque um pouco mais em você. Aí, às vezes, pode ser que seja o oposto, né? Vamos supor que viesse o diabo. O tarot estaria dizendo assim: você está sendo muito autocentrada. Aí, com essa combinação, gente, o tarot ele está dando tantas respostas que se a pessoa tiver um pouquinho de condição de receber alguns insights, ela vai perceber que, no fundo, ela está exagerando, né, na reclamação. Porque ela já está sendo alguém tão autocentrada, ela já está querendo tudo tão do jeito dela e nunca está satisfeita, que o tarot está dizendo, meu amor, vamos ter um pouquinho de humildade, vamos colocar o pezinho no chão, né? Ser menos dramática, ser menos exigente com os outros, porque tem uma característica bem sombria no diabo, que é a pessoa nunca ficar satisfeita. Ela pode estar ganhando bem, ela pode estar tendo as promoções que ela sempre almejou, mas ela nunca fica satisfeita. Então é bem legal você fazer esse tipo de tiragem. Gente, pro autoconhecimento é tudo, né? Aí você está numa relação, ou a sua consulente está num relacionamento, e aí ela jura para você que ela tá certa, que ela é a que tem razão. Aí você faz essas tiragens, de acordo com o que você decidiu fazer, e aí no final você pergunta assim: o que que a minha consulente não deve fazer no relacionamento? Por quê ela não deve fazer? Porque ela já está fazendo, né? Ela tem que parar de fazer. Aí vem um sacerdote. Aí você já sabe que você tem que ler o lado sombrio dessa carta. E qual é o lado sombrio do sacerdote? É a pessoa inflexível, é a pessoa mandona, é a pessoa que quer tudo do jeito dela. O sacerdote, às vezes, ele é moralista, ele é inflexível na forma como ele pensa, na forma como ele fala, ele julga muito. Então, às vezes, a sua consulente, ela pode ser alguém que ela é um pouco difícil de conviver, tá? O lado sombrio do sacerdote é geralmente de uma pessoa meio chata mesmo. Então, como você vai dizer isso, é a sua sabedoria que vai te guiar. Aí você também pode colocar algumas questões atenuantes. Como assim, Isa? Poxa, mas ele também tem tanta responsabilidade, né? Por que que você faz isso? Para você abrir margem para a sua consulente se identificar com o que você está dizendo e ela também perceber que você tem uma condição de acolher ela ser assim. Porque quando você acabou de dizer, nossa, mas ele tem um peso para carregar, olha como é um fardo pesado, olha como essa roupa que ele usa é uma roupa que ela realmente pesa nos ombros. Olha essa estrutura fechada. Tem muito dogmatismo, né? Tem sim essa autocobrança. Então, tudo que o sacerdote é do lado sombrio e ele enxerga de defeito no outro, no fundo é porque ele nunca está satisfeito com ele mesmo. Pronto, você falou o que você acredita que a sua consulente está vivendo, só que sem você dizer que ela é assim. Então, essa é a maestria no tarô, é quando você consegue chegar num ponto sensível, sem você machucar ninguém, sem você julgar ninguém, percebendo que você está aberta para acolher a dor dela, mesmo que você esteja falando sobre um defeito que ela tem. Mas naquele momento você está permitindo que ela reflita sobre si mesma e se disponha a mudar. Porque qual é a grande chave do tarô? É só você ficar consultando e tendo previsão do futuro? Não, né? A grande chave do tarô é você conseguir se transformar, percorrendo todas as etapas para você atingir a evolução. E em cada área da nossa vida, a gente está vivendo algum arcano. Pode ser que no relacionamento amoroso nós sejamos assim. E eu falo muito do sacerdote no amor porque ele é extremamente comum, e especialmente com as mulheres, tá?
A gente, quem é terapeuta, né? Quem é taróloga, quem está nesse meio do autoconhecimento, tem uma visão, às vezes, muito crítica e espera muito do outro, e às vezes não quer falar algumas coisas porque quer que o outro deduza, né, sozinho, ou a gente fica o tempo inteiro falando, querendo que a pessoa mude. Então, no fundo, a gente está só projetando no outro as nossas próprias insatisfações, porque também é tão mais fácil, né, a gente apontar o dedo para a pessoa, e aí nessa hora a gente está deixando de olhar para nós. Então, é uma cartinha recorrente nos meus atendimentos, quando eu vejo, e já sei tudo, já matei a charada. Então, com o tempo, vocês também vão ficando com essa visão, essa sagacidade de entender por que algumas cartas saem tanto nas leituras. Porque realmente, gente, isso é muito comum. Eu sempre começo meus atendimentos perguntando como a minha consulente está. Eu peço uma fotografia do estado dela, que é a energia em que ela se encontra. É o melhor ponto de partida. Ou se você já definiu que você vai fazer a cruz celta, já comece com a cruz celta, porque ela já vai mostrar o momento dela. Ou você pode tirar antes essa de qual é a energia que ela tá, fazer ali uma conversa, ver se isso faz sentido ou não, e aí dali em diante você decide a próxima tiragem. Porque às vezes você não começa a sessão já sabendo qual é o tipo de método que você vai usar. Você vai precisar conversar com ela. Nunca comece na ansiedade de definir a tiragem. Você não tem que começar o atendimento com essa angústia, com essa aflição de, ai meu Deus, qual é o método que eu vou usar? Comece com uma caneta na mão e um papel, anotando informações que vão te ajudar a definir a tiragem em seguida. Sempre com muita calma, muita serenidade. Pensa nos métodos que você conhece, de que forma você pode adaptar. Não tem nada de errado você fazer perguntas pontuais para cada aspecto que ela trouxe. E essas que eu citei também são muito úteis, ajudam bastante na vida da pessoa. Saber o conselho, o desafio, a advertência, saber a fotografia, essas são questões que nunca vão sair de moda e ajudam demais e são as que a gente tem mais domínio para interpretar. Na hora de treinar tiragens, coisas muito espalhafatosas que você está inventando, faça isso realmente com consulentes voluntários, tá? Treine pelo menos uma vez ou duas antes de você partir para ação com consulentes pagantes ou pessoas que você está querendo obter feedbacks, para você não ficar com essa preocupação de errar, tá? O ideal é que você tenha treinado antes, com alguém que vai ter acolhimento caso você fique ali um pouco confusa. E esse foi o episódio de hoje do Café com os Arcanos. Espero que você tenha aprendido bastante e já comece a colocar em prática tudo que eu ensinei aqui. E na sua vida, meu bem, eu espero que você tenha muita saúde, muita prosperidade, muita paz, muito amor, seja feliz, seja uma pessoa plena e realizada, trabalhando com o tarô, vivendo a sua missão de vida. Então a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.